Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou falar sobre um tema muito interessante do design de portas internas e como a direção de abertura pode influenciar na estética e funcionalidade dos ambientes. Vamos explorar os diferentes tipos de abertura, como as portas de abrir, correr e de dobrar, e discutir como cada uma delas pode se encaixar melhor em diferentes espaços da sua casa. Se você está pensando em reformar ou apenas quer entender mais sobre o assunto, fique comigo e vamos juntos descobrir as melhores opções para o seu projeto. Porta interna, um projeto bastante complexo, que tem diferentes modificações, tipos, estilos, finalidades e materiais de fabricação. Em que consiste uma porta interna? Cada porta interna consiste em um conjunto dos seguintes componentes: uma moldura da porta, construção em forma de O ou U, na qual a folha da porta é fixada. A moldura da porta em si se refere à unidade da porta, fixa, instalada nas aberturas da parede entre os cômodos. A folha da porta é a parte móvel de abertura da unidade da porta, fixada à moldura por dobradicas ou montada em um sistema de roletes que deslizam sobre trilhos. Vigas, que estão localizadas ao redor do perímetro da porta pelo lado de dentro e são a cintagem das folhas da porta. Geralmente são usadas madeiras macias com lados de 50 mm para as vigas. Vigas mediadoras, que atuam como um elo entre as vigas de cintagem internas. As molduras, uma parte da estrutura da porta, que se destina a fechar o espaço entre as barras centrais e as barras instaladas para amarrar as folhas da porta. A moldura e um perfil moldado decorativo que divide a folha da porta em várias partes. Normalmente, as molduras e os elementos de vidro das portas são emoldurados com molduras. Moldura, uma ripa fina destinada a fixar a moldura nas barras de cintagem. E a moldura que ajuda a criar uma moldura confiável para todos os elementos da folha da porta. Faixa de fechamento, uma ripa cuja finalidade é ocultar o espaço entre as duas folhas da construção da porta. Faixas, tiras aplicadas projetadas para ocultar o espaço entre a parede e a moldura da porta. O elemento decorativo para a moldura das portas pode ser feito de diferentes materiais, ter uma forma plana, arredondada, moldada e telescópica. Soleira, que serve como um isolamento térmico e acústico adicional para cada cômodo. A soleira pertence à base da moldura da porta, fecha a junção dos revestimentos de piso entre os cômodos adjacentes, nivelando o nível de diferenças na superfície do piso. Gachetas, feitas de materiais tubulares ou de espuma, projetadas para reduzir a perda de calor e o ruído entre cômodos adjacentes. As gachetas são instaladas ao redor do perímetro da moldura da porta. Além dos itens acima, o design do bloco de portas diferentes deve incluir acessórios para portas na forma de macanetas, travas, sobreposicões, fechaduras de fechamento, cadeados e outros itens pequenos. Depois de entender o dispositivo das portas para instalação no interior do apartamento, você pode considerar a escolha correta pela forma de abertura. Formas de abertura de portas internas. Os designs de portas do lado esquerdo incluem aquelas telas que são fáceis de abrir na sua direção, pegando a maçaneta da porta com a mão esquerda. Nesse caso, o dispositivo de abertura é instalado na parte de abertura móvel direita da unidade da porta. As portas para destros são aquelas que podem ser abertas com a mão direita. A maçaneta tem uma abertura para destros e montada no lado esquerdo da parte móvel de abertura da unidade da porta. O tipo de abertura da porta para destros ou canhotos ainda pode ser determinado pelas dobradicas, os produtos envolvidos na fixação da folha da porta e estrutura. Quando a parte móvel da folha da porta se abre em sua própria direção, a haste da dobradiça fica localizada no lado da abertura da unidade da porta, independentemente de ela ser esquerda ou direita. Os requisitos de segurança contra incêndio para portas de entrada estipulam que as folhas da porta devem se abrir para fora, de modo que uma pessoa bloqueada no apartamento possa abrir a porta facilmente com um chute para liberar a passagem do apartamento, ao passo que não há restrições desse tipo para portas internas. O principal é que, quando estiverem abertas, elas não devem interferir na abertura de outras folhas da porta, não criando inconvenientes. Quando forem abertas simultaneamente,
Abertura de portas de acordo com a prática taoísta do Feng Shui. O Feng Shui dá mais atenção à atração de energia positiva para o apartamento. A distribuição de energia importante para a vida dos habitantes do apartamento depende do lado em que a abertura da porta está posicionada em relação ao cômodo. De acordo com a doutrina, a abertura da porta interna não deve obstruir a visão do cômodo ao qual ela dá acesso. Todas as portas que dão acesso ao quarto, à sala de estar e à cozinha devem ter abertura para o lado esquerdo, ou seja, as folhas da porta no estado aberto devem estar dentro dos cômodos. O desejo de abrir uma porta não deve ser impedido pelas divisórias do cômodo ou por seus equipamentos. As folhas da porta devem ser dispostas de modo que sua abertura e fechamento espontâneos não perturbem os fluxos de energia e sua circulação vital. Como escolher a maneira de abrir as portas, com base em considerações de conveniência? Na maioria das vezes, as unidades de portas internas são instaladas com abertura no meio do cômodo. Dessa forma, as folhas da porta que abrem para o corredor não impedirão o transporte de guarda-roupas volumosos, instrumentos musicais e eletrodomésticos grandes. Às vezes, ao trazer, por exemplo, um sofá de grandes dimensões, é necessário até mesmo remover as folhas da porta que abrem para os dois lados para pendurá-las novamente quando o móvel estiver no lugar. Quando se trata de um quarto de brincar para crianças, não deve haver dúvidas. É obrigatório instalar a folha da porta com uma abertura para o interior do cômodo destinado às crianças. Isso facilita o chute para fora em caso de circunstâncias imprevistas ou se ela for fechada acidentalmente por um bebê. Ao decidir por qual das unidades de porta optar, com abertura para a direita ou para a esquerda para banheiros e lavabos, e melhor, optar pela abertura para o espaço do corredor. Isso não se deve apenas ao espaço limitado ocupado pelos banheiros. Isso é exigido pela tecnologia de segurança. Caso uma pessoa adoeca, perca a consciência e, ao cair, haja probabilidade de bloquear a entrada do cômodo com seu corpo. Em um espaço confinado, uma porta bloqueada pelo corpo será difícil de abrir e a pessoa terá de esperar por ajuda. De acordo com as estatísticas, um dos locais mais perigosos em uma residência é a área da cozinha, devido à possibilidade de uma explosão de gás. Com base nisso, é recomendável instalar portas com abertura externa. E a causa da explosão não precisa necessariamente ser o vazamento. Você pode simplesmente esquecer de desligar a chaleira com água fervente, que, ao vazar, apagar o queimador. Nesse caso, o gás começará a encher a sala. Bastará acender a luz para que ocorra uma explosão. Ao escolher a direção de abertura das folhas da porta, você deve levar em conta qual parte do cômodo aparecerá para a pessoa que a abrir após a abertura. E melhor ter uma grande parte do cômodo. Uma das regras para a instalação de unidades de porta é que sua visão aberta não deve impedir a abertura das folhas das portas dos cômodos adjacentes e bloquear a passagem pelo cômodo. Isso deve ser levado em conta antes de instalar as unidades de porta. Em caso de dúvida, use a parede mais próxima da abertura da porta como ponto de referência. Se a porta for colocada no centro da parede, um interruptor de luz elétrica comum pode servir como ponto de referência. O acesso a ele não deve ser bloqueado por uma folha de porta aberta. Uma pessoa que entra deve conseguir alcançar o interruptor de luz sem dificuldade ao abrir a porta sem soltar a maçaneta. Ao selecionar os lados de abertura das unidades de porta de cada cômodo, é importante combiná-los com as unidades de porta vizinhas instaladas nos cômodos adjacentes. Elas não devem se tocar e obstruir a passagem para o cômodo vizinho. As decisões sobre a abertura das portas internas são tomadas na fase de compra ou pedido. Afinal, a escolha da direção de abertura da folha da porta depende do design da abertura da porta, do corte das dobradicas, das travas e dos trincos. Para portas internas com o lado esquerdo das dobradicas de abertura, escolhe-se o lado esquerdo, para as que abrem do lado direito. Escolhe-se o sistema de abertura do lado direito. Ao comprar ferragens para portas, também é aconselhável adquirir batentes para proteger as paredes do apartamento de golpes acidentais da maçaneta da porta. Com a ajuda desse dispositivo, a vida útil dos painéis das portas e dos acabamentos das superfícies das paredes é significativamente ampliada.
Não será necessário realizar reparos antes do tempo e tentar esconder as áreas danificadas. Ao escolher um sistema de abertura de unidades de porta, é necessário levar em conta a área de cada cômodo, seu número, a distância entre as portas dos cômodos adjacentes. A construção da porta deve corresponder ao design do apartamento, sua paleta de cores e não ir contra o propósito do cômodo. Se considerarmos o design das portas internas, elas são combinadas, cegas, de uma e duas portas. O método de abertura e o basculante, pendular e deslizante. Em termos de formato, os designs das portas são divididos em arredondados, retangulares e em arco. Ao escolher uma porta para seu apartamento, é necessário levar em conta todos os parâmetros das portas, o material de que são feitas, o número de peças móveis da unidade da porta, o tamanho e a forma dos furos necessários para a instalação. Para uma abertura padrão que não exceda 900 mm, as portas com uma única folha de abertura são adequadas a aberturas maiores. Exigem modelos com duas folhas. A instalação de uma folha de porta larga pode bloquear o corredor para o qual ela se abre quando aberta. Em conclusão, a escolha do tipo de direção de abertura das portas internas é fundamental para otimizar o espaço e garantir a funcionalidade dos ambientes. Ao considerar fatores como a disposição dos móveis, a circulação e a estética, é possível criar um ambiente mais harmonioso e prático. Lembre-se de que cada tipo de abertura tem suas vantagens e desvantagens, e a decisão deve ser baseada nas necessidades específicas de cada espaço. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor as opções disponíveis e a tomar decisões mais informadas na hora de projetar suas portas internas. Obrigado por assistir.